O vulcão. Uma janela para o chamejante interior do mundo. A mais explosiva força da natureza. Havia rochas tão grandes quanto TVs caindo à nossa volta. Então me recompus e corri. A paisagem ganha vida com um terror chamejante ao qual não podemos resistir. Ainda assim, os vulcões criam novas terras. Eles são a fonte da vida, mas também podem destruí-la. Vulcões, a força mais poderosa do nosso planeta feroz. Planeta feroz. Vulcão. O topo de um vulcão inativo. É difícil imaginar as forças incríveis que estão trancadas além desta superfície tranquila. Mas estas são as forças que criaram toda a vida na Terra e que poderiam, no final, destruí-la. Os vulcões são a mais poderosa força elementar da natureza. Eles moldaram a face do nosso planeta desde o seu nascimento. Esta é a fúria da natureza no seu auge. Paisagens inteiras são engolidas pelo fogo. Uma única erupção pode escurecer os céus de continentes inteiros e mudar o seu clima por muitas gerações. Os vulcões mais potentes liberam milhares de vezes mais energia do que qualquer arma nuclear. Em 1815, cinzas do vulcão Tambora criaram poentes vermelhos brilhantes em todo o mundo durante 3 anos. Erupções maiores bloquearam o Sol por décadas, causando mudanças desastrosas ao clima do mundo e frequentemente levando espécies inteiras à extinção. Os vulcões têm moldado a face de nosso planeta por bilhões de anos. Eles podem construir novas terras onde antes havia apenas o oceano. Vulcões são uma janela para um mundo diferente. Através dela podemos espiar o incrível processo que está ocorrendo dentro do nosso planeta. Por todo o seu poder de destruição, os vulcões também são as mais produtivas forças da natureza. Eles criaram muitos dos elementos dos quais dependemos para sobreviver. O ar que respiramos, minerais para o crescimento de plantas, até água. Sem os vulcões não haveria oceanos, nuvens ou chuva. Nosso planeta seria um deserto sem vida. Os vulcões trouxeram a vida, mas também podem tirá-la. Hoje, milhares de pessoas vivem à sombra de vulcões ativos. É fácil ignorar o perigo, esquecer que ele existe. Mas um vulcão ativo é uma ameaça mortífera. E seu poder é completamente assombroso. Em todo o mundo existem pelo menos 1.500 vulcões ativos. Antes de podermos prevê-los, precisamos entender como eles funcionam. Mas estudar vulcões é um trabalho perigoso, mesmo com vulcões relativamente dóceis do Havaí. Aqui eles pegam amostras das clarabóias, buracos na rocha acima dos rios de lava.
A crosta da rocha perto da beirada é frágil e quebradiça, e um passo em falso pode levá-los para a morte. Não tão perto. Você pode se encontrar em situações onde depende dos seus sentidos, quando precisa estar consciente do que está vendo à sua volta o tempo todo. Sua visão, sua audição, tudo é importante, porque você não sabe o que pode acontecer em seguida. Os rios de lava sob essa crosta podem estar a mais de 1000 graus centígrados e liberar vapores sulfurosos letais. Os vulcanólogos sabem disso e aceitam os riscos. Mas, de vez em quando, os vulcões são mais perigosos do que qualquer um possa pensar. Trabalhar neles pode ser fatal. O professor Stan Williams é um geólogo cujo trabalho o leva muito para perto de vulcões ativos. Em 1993, ele liderou um grupo de vulcanólogos numa viagem para estudar o Galeras, um dos vulcões mais explosivos da Colômbia. Eu sou um vulcanólogo e quero estudar vulcões ativos porque eu acho que podemos aprender coisas muito especiais estando lá, no cenário das erupções. Enquanto a maior parte da expedição ficava na borda do vulcão, Stan levou um grupo de 12 pessoas para a cratera para coletar gás e outras amostras. Nos divertimos muito. Foram algumas horas de trabalho conjunto sem nenhuma impressão de perigo em comum. O vulcão é um grande objeto de estudos da ciência. Estamos realmente trabalhando juntos. Apesar do vulcão estar ativo, não havia erupções ou explosões há 6 meses. E então, subitamente, o chão começou a tremer. Eu gritei, precisamos sair daqui. E antes que alguém pudesse reagir, ele explodiu. Stan fez a única coisa que poderia fazer. Correu. Havia rochas tão grandes quanto TVs caindo à nossa volta. Tinha corrido uns 10 metros ou algo assim, não sei ao certo, antes que a primeira rocha grande me atingisse do lado da cabeça. Fez um buraco na minha cabeça, me deixou no chão. Então me recompus e corri talvez uns 10 metros antes que a próxima rocha quebrasse a minha perna esquerda e estilhaçasse a minha perna direita. As rochas quentes também tinham incendiado as roupas e a mochila de Stan. Suas pernas estavam quebradas e ele corria risco de vida. Então eu engatinhei para trás de uma rocha grande porque as rochas que voavam lateralmente eram as piores. Então eu tinha que me proteger atrás de alguma barreira. Enquanto os sobreviventes lutavam para ficar de pé, o Galeras entrou em erupção de novo. Quando a segunda erupção começou, eu realmente achei que era o fim. Mas não era o fim para Stan. 2 horas depois, ele foi resgatado, mas outras 9 pessoas morreram naquele dia. Foi a explosão mais violenta que eu tinha visto em 5 anos, e ela matou. 6 cientistas morreram instantaneamente, 3 turistas foram mortos, e eu, por um acaso feliz, estive perto da morte, mas não morri. Stan escapou por milagre. Nos 3 anos seguintes, ele foi submetido a 16 cirurgias. Mas seu corpo se curou e, em 1995, ele voltou ao Galeras. Eu me lembro bem de quando eu vi Galeras de novo. Desci do avião e lá estava Galeras, no fim da pista. E ele é como um monstro que deu um duro danado para me matar. E nós ficamos ali e falamos sobre a morte durante algumas horas. E eu sobrevivi e agora voltei. A explosão do Galeras matou 6 geólogos e 3 turistas. Mas em termos vulcânicos foi pouco. Quando o Monte Santa Helena entrou em erupção em 1980, cerca de 4 quilômetros cúbicos da montanha se desintegraram em cinzas. Várias centenas de quilômetros quadrados de florestas foram devastados e mais de 60 pessoas morreram. Ainda assim é pouco, se comparado a algumas erupções antigas.
2 milhões de anos atrás, um vulcão gigantesco entrou em erupção no Parque Nacional Yellowstone. Ele explodiu, estilhaçando cerca de 2.000 quilômetros cúbicos de rochas. Quando a poeira assentou, ela cobriu mais de 1/3 dos Estados Unidos. Os vulcões são criados pelo movimento de grandes placas de rochas que formam a crosta terrestre. Essas placas tectônicas, carregando o oceano e as massas de terra continentais, flutuam sobre o manto que cerca o núcleo do planeta. As placas se movem enquanto o intenso calor dentro da Terra cria gigantescas correntes de convecção no manto. Este lago de lava derretida no Havaí mostra o processo em miniatura, com correntes de convecção se deslocando e partindo a fina e sólida crosta. Um tipo de vulcão ocorre onde essas correntes sobem para a superfície. A crosta é partida e novas rochas tomam o seu lugar. Isso ocorre em grandes cumes no meio dos oceanos. O magma novo vem diretamente do manto, que fica nas profundezas da Terra. Ele é líquido e se chama basalto. Quando os vulcões se formam, eles frequentemente criam ilhas como a Islândia e as Ilhas Canárias no Oceano Atlântico. A rocha líquida sai para a superfície e flui para fora do vulcão na forma de lava. Foi isso o que aconteceu ao movimentado porto pesqueiro de High May, na Islândia, em 1973. Subitamente, sem nenhum aviso, uma enorme fissura se abriu no limite da cidade e uma enorme erupção vulcânica começou. Em poucos dias, a lava e a chuva constante de cinzas negras tinham destruído e enterrado centenas de casas. Então, um fluxo de lava mudou de direção e ameaçou bloquear a entrada do porto, uma linha vital para o povo local que vive da pesca. Eles decidiram desafiar o vulcão. Eles não podiam impedir o fluxo, então tentaram desviá-lo. Eles trouxeram enormes bombas d'água e por vários dias borrifaram a lava com milhões de litros de água do mar. Funcionou. A lava se solidificou, transformando-se numa parede que desviou o fluxo principal. A cidade e seu meio de vida foram salvos. Mas em outras partes do mundo existem tipos diferentes de vulcões muito mais potentes que o High May. Em alguns lugares, duas placas tectônicas colidem. Uma placa é forçada para dentro do manto. As intensas temperatura e pressão derretem esta rocha e a forçam de volta para a superfície. Elas criam um vulcão completamente diferente e mais perigoso. Estes vulcões explodem, arremessando cinzas, rochas e gás. Infelizmente, esses explosivos vulcões são os mais comuns. Este é o Monte Unzen, na ilha de Kyushu. Ele é um dos vulcões explosivos ativos que ameaçam o Japão. Em 1991, após 2 décadas de silêncio, ele entrou em erupção com espantosa violência e em 1993 entrou em erupção novamente. Na cidade de Shimabara, ao pé do vulcão, o dia se tornou noite enquanto vastas nuvens de cinzas encheram o céu. Reinava a confusão. Enormes quantidades de cinzas e rochas desceram a montanha. Esses fluxos de cinzas são a forma mais perigosa de erupção vulcânica. Chamam-se fluxos piroclásticos. Imagens feitas com infravermelho mostram que a temperatura dentro de um fluxo é de abrasadores 538 graus.
Uma avalanche de cinzas, rochas e gás desce a montanha a velocidades de até 322 km por hora. Ela destrói tudo em seu caminho. A cidade também foi inundada por deslizamentos de lama quente, enquanto a pesada chuva se misturava às cinzas que caíam. Elas destruíram os sistemas de defesa e enterraram partes da cidade. Os habitantes de Shimabara sabiam dos riscos de se viver tão perto do vulcão, mas não estavam preparados para a incrível escala da erupção. Acima da cidade, o vulcão limpou as encostas da montanha, eliminando qualquer traço que indicasse que um dia houve pessoas ali. A apenas 322 quilômetros de Unzen encontra-se outro vulcão explosivo, o Sakurajima. O Sakurajima também é uma atração turística popular. As pessoas vêm de todo o Japão para admirar, a uma distância segura, o vulcão e os campos de lava de antigas erupções. O Sakurajima ainda está ativo. Por toda a ilha pode-se ver grandes casamatas de concreto usadas como proteção contra as bombas vulcânicas. Elas são pedaços de rocha pesando até 45 quilos, lançadas à distância de até 8 quilômetros da cratera quando o vulcão entra em erupção. E o Sakurajima entra em erupção com regularidade e selvageria. Este filme de pesquisa mostra uma enorme onda explosiva viajando a uma velocidade superior à da luz, saindo da cratera. Às vezes, a fricção entre as partículas de cinzas que estão em erupção criam grandes cargas elétricas e raios passam através da montanha. Viver perto de um vulcão é um modo de vida aceito em Sakurajima e o aprendizado da adaptação começa cedo. Uma escola primária está a apenas 5 quilômetros do vulcão, bem ao alcance das rochas que podem cair. Todos os dias as crianças devem ir à escola de capacete, não importando o quanto o vulcão esteja quieto naquele dia. O Sakurajima é um vulcão tão perigoso que os cientistas foram muito além de seus esforços para monitorá-lo. Na lateral da parte alta do vulcão, eles perfuraram um túnel de quase 183 metros diretamente na montanha. Toda a montanha se expande e contrai enquanto a pressão dentro do vulcão se concentra e é liberada. Então, os vulcanólogos colocaram equipamentos em câmaras no fim do túnel para medir mudanças de nível, movimento e atividade sísmica. Os instrumentos são tão sensíveis que podem detectar movimento na montanha causado por uma só pessoa andando no túnel. Detectores sísmicos encontram-se espalhados por toda a ilha. Qualquer movimentação do magma sob a montanha causa pequenos tremores de terra, e os cientistas usam esta informação para mapear a maneira como o magma está se concentrando. Com o passar dos anos, eles aprenderam como o vulcão se comporta. Agora, eles podem dar um aviso de erupção com cerca de 20 segundos de antecedência. O Monte Sakurajima é apenas um vulcão de uma grande cadeia que se estende à volta da orla do Oceano Pacífico.
A maioria dos vulcões ocorre em cadeias de ilhas ou ao longo das margens dos continentes. Suas posições marcam os limites entre as placas tectônicas. A maioria ocorre onde as pesadas placas oceânicas colidem e afundam sob as massas de terra continentais mais leves. Um desses vulcões, assentado sobre um limite de placas, fica em Montserrat. É uma linda ilha do Caribe, conhecida como Ilha Esmeralda. O vulcão de Soufrière Hills, no centro da ilha, esteve adormecido por 500 anos, até julho de 1995. Vapor e gás começaram a sair em jatos de pequenos respiradouros nos declives mais altos. Mas em poucos dias, as explosões começaram. Gradualmente, as pessoas perceberam que não era um evento sem importância. Os fazendeiros abandonaram os seus campos, levando o que podiam de suas colheitas. A erupção ficou mais forte. A cidade principal, Plymouth, ficou coberta de cinzas. Foi dada a ordem de evacuação. Toda a população da parte setentrional da ilha foi transferida para abrigos no norte para esperar pelo fim da crise. A esperada erupção gigante nunca aconteceu, mas o vulcão também não se acalmou. Lentamente, a economia da ilha parou. A parte setentrional da ilha ficou coberta de cinzas. Metade da população partiu. Ainda assim, os vulcanólogos não sabiam prever quando Montserrat seria segura novamente. Até 1996, o padrão se manteve o mesmo. O topo do vulcão inflava, adquirindo a forma de um domo, ficava instável e ruía. Fluxos piroclásticos desciam sobre os vales. Alguns dos fluxos eram tão grandes que chegaram ao oceano, fluindo sobre o mar e criando novas terras. Os vulcanólogos ainda não sabiam dizer quando as erupções iam parar ou se haveria uma explosão gigante que selaria o destino da ilha para sempre. Essa incerteza levou a ilha de Montserrat a ficar de joelhos. No verão de 1977, a erupção já durava 2 anos. Enquanto a poeira e as cinzas se espalhavam para mais longe e mais profundamente, o povo de Montserrat ficava cada vez mais frustrado. Alguns tentaram voltar para suas casas e então foram criados bloqueios nas estradas. O vulcão também era frustrante para os cientistas. Havia meses com pouca atividade e, de repente, as explosões e os fluxos piroclásticos começavam novamente. A parte setentrional da ilha foi transformada. Um fluxo após o outro chamuscava e queimava os vales e encostas.
Mas ainda não havia ocorrido uma explosão final. Novamente, as pessoas começaram a voltar às suas fazendas e casas, apesar dos alertas dos cientistas. Então, em junho de 1997, houve uma grande erupção, maior do que qualquer coisa que havia ocorrido antes. Quase que a totalidade da metade setentrional de Montserrat tornou-se inabitável, enquanto fluxos piroclásticos corriam em todas as direções. Onde quer que as cinzas e rochas tocassem, tudo era queimado e destruído. Pelo menos 20 pessoas morreram. Foram as primeiras fatalidades. Alguns eram aqueles que tinham acabado de voltar para suas casas. E aconteceu novamente em agosto. Dessa vez, fluxos piroclásticos fluíram para a capital, Plymouth. A cidade ficou praticamente destruída. E as explosões ainda continuam. Os cientistas estenderam a área de risco cada vez mais para longe do vulcão. Essas erupções têm sido uma tragédia para Montserrat. Mais explosões desse vulto podem significar que a ilha toda terá de ser abandonada. Na batalha entre a humanidade e o vulcão sempre vencerá. Segundo a lenda, a deusa Pele descansa sob a grande ilha do Havaí. Em 1983, ela acordou, como faz periodicamente, que Kilauea nasceu para a vida. Ele ainda hoje está ativo. Em 1991, o fluxo de lava desceu do vulcão através da floresta tropical. A cidade de Calapana estava em seu caminho. A lava se moveu lentamente e frequentemente, fazendo pausas de alguns dias, mas ela não podia ser detida. Num período de 3 meses, o vulcão gradativamente consumiu toda a cidade. Bom dia, Mike. Bom dia. Alguns residentes tentaram ignorá-lo, como este homem, lendo seu jornal matutino. Mas 15 minutos depois, a lava invadiu o seu jardim e sua casa foi consumida em chamas. Em toda a cidade, a história era a mesma. As pessoas nada podiam fazer senão olhar e esperar pelo inevitável. Às vezes levava dias, até semanas, mas no final o resultado era o mesmo. Onde quer que tocasse, a lava deixava um deserto negro.
Algumas pessoas tomaram medidas radicais e mudaram suas casas inteiras para não vê-las queimar. Até mesmo a igreja católica local foi transferida para um lugar seguro. Mas ainda assim a lava continuava vindo. Três meses após o início da erupção, a cidade inteira tinha desaparecido. Pele tinha pegado de volta o que sempre fora dela. Hoje, o Kilauea é o vulcão mais ativo do mundo. Ele também é singular. As ilhas do Havaí só existem devido à presença de um ponto de calor profundamente incrustado no manto da Terra sob o Oceano Pacífico. Enquanto a crosta do planeta se move por cima desse ponto de calor, o magma é forçado para cima e entra em erupção, criando uma ilha vulcânica. A crosta se move, o vulcão lentamente morre e um novo vulcão se forma sobre esse ponto de calor. O Kilauea é o mais recente resultado desse processo. Sua lava é muito líquida e frequentemente forma longos rios que fluem em direção ao mar. Gradativamente, a superfície do rio esfria, formando um teto, e a lava fica confinada dentro de túneis ou tubos. A lava pode fluir através dos tubos durante meses, até anos. Às vezes, parte desse teto cede, deixando uma clarabóia. A vazão da lava é de quase 409 mil metros cúbicos por minuto. Tem sido assim há quase 13 anos, e estamos começando a entender muito mais sobre o funcionamento deste vulcão através das mudanças químicas que ocorrem com o tempo. A matéria-prima dos vulcões. 1032. 1032 graus Celsius. 1052. Os geólogos utilizam a mais moderna tecnologia para medir a temperatura do fluxo de lava a uma distância segura. 1072 graus Celsius. Eles também pegam emprestado alguns métodos da polícia, usando um radar manual para medir a velocidade do fluxo de lava. 19,63. 19,63 à direita, anotei. Todo esse trabalho é mais difícil de ser realizado com segurança quando o Kilauea está muito ativo. A paisagem adquire vida com as rochas derretidas. Traços de erupções anteriores podem ser encontrados por toda a ilha. Antigos tubos de lava formam longas cavernas, frequentemente alcançando 805 metros. Quando a erupção que criou esses tubos parou, a lava saiu, deixando para trás o túnel. Mas quando existe lava o bastante para chegar ao oceano, a costa se torna um caldeirão fervente quando o fogo e a água se encontram. Ocasionalmente, a lava entra em erupção sob a água, criando lava fofa. A água tenta esfriar a rocha líquida, mas a pressão da lava que vem atrás é muito grande. Repetidamente, ela estoura. A cratera central do Kilauea fica a 19 quilômetros de distância e 1.219 metros acima da costa. Não tem havido nenhuma erupção de lava na cratera há muitos anos, mas existe uma constante emissão de gases dessas fumarolas. Todos os dias, um outro membro do observatório se submete à mistura de dióxido de enxofre, óxidos nítricos e outras emanações tóxicas para coletar amostras. Sem a máscara contra gases, ele sufocaria em poucos minutos. E se chover, as gotas irão absorver o dióxido de enxofre, transformando-se em ácido sulfúrico.
Este trabalho é importante porque as mudanças nas concentrações de gases nos dão pistas sobre o estado do vulcão. O magma fresco contém mais gás. Então, se a concentração aumenta, isso pode mostrar que o vulcão está se enchendo de magma, pronto para uma nova erupção. Todos esses métodos ajudam a criar uma imagem do comportamento do Kilauea. A derradeira esperança dos geólogos é prever futuras erupções. No presente, isso não é possível e pode nunca ser. Pele não revela os seus segredos tão facilmente. Existe um terceiro tipo principal de vulcão, combinando características dos tipos explosivo e fluido. São os vulcões compostos. Uma área onde existem vários destes é o sul da Itália. O Monte Etna, na Sicília, já entrou em erupção várias centenas de vezes nos últimos 4.000 anos. Geralmente, o vulcão produz pequenos chafarizes de rochas derretidas e nuvens de fumaça. Algumas são tão perfeitas quanto anéis de fumaça. Mas o Etna nem sempre é tão calmo. Houve grandes erupções nos últimos 50 anos. Esta, em 1983, destruiu aldeias inteiras. Existem outros vulcões ativos nesta região. Vulcano, que originou seu nome, e Stromboli, um dos vulcões de erupções mais contínuas do mundo. Na sua base, um pitoresco porto ocupa o único pedaço de terra a salvo das erupções. O Stromboli tem produzido faíscas, rocha derretida e ocasionais fluxos de lava por mais de 2.000 anos. O vulcão mais mortífero da Itália fica a apenas alguns quilômetros dele. O Vesúvio é um vulcão com um longo histórico de erupções mortíferas. Nápoles, com 400.000 habitantes, uma das cidades mais populosas da Itália, encontra-se à sua sombra. A última vez que o Vesúvio acordou foi em 1944. Uma grande erupção enviou nuvens de cinzas a 6.000 metros no ar. Fluxos piroclásticos desciam suas encostas e rios de lava alcançaram Nápoles. De certo modo, essa erupção também ameaçou o esforço de guerra americano na Europa. Os americanos tinham dúzias de caças-bombardeiros postados numa base aérea local ao alcance das cinzas e rochas que derretiam qualquer parte dos aviões que tocassem. Mais de 50 aviões foram danificados. Eles ficaram fora de ação por muitas semanas, até que as partes queimadas pudessem ser substituídas e quaisquer traços de cinzas removidos. Mas esta erupção foi pequena comparada com uma que aconteceu há 2.000 anos. Naquela época, as antigas cidades romanas de Herculano e Pompeia ficavam ao pé do Vesúvio. No século I d.C., estas eram cidades grandes e movimentadas e juntas tinham mais de 50.000 habitantes. Mas, apesar de toda a sua sofisticação, os cidadãos romanos nada sabiam sobre o perigo na montanha acima deles. Na memória dos vivos, o Vesúvio nunca tinha entrado em erupção.
E então, no dia 24 de agosto, no ano 79 depois de Cristo, ele explodiu. Uma coluna de cinzas se ergueu 8.000 metros no céu. Fluxos piroclásticos gigantescos despedaçaram as cidades. 2.000 anos depois, em Herculano, arqueólogos encontraram esqueletos, os restos mortais de pessoas que tinham se escondido da erupção em cavernas. O calor e os gases tóxicos os mataram, e as cinzas selaram as cavernas. Na vizinha Pompeia, a ação do vulcão foi ainda mais terrível. Essas pessoas ficaram envelopadas numa densa nuvem de cinzas superaquecidas. Suas expressões mostram a angústia de seus últimos momentos. As cinzas envolveram os seus corpos, incinerando-os e deixando moldes vazios. Arqueólogos modernos encheram os moldes com gesso, revelando esta fantasmagórica evidência. Hoje, o Vesúvio está quieto, com seus declives cobertos por flores do campo. Turistas sobem a montanha todos os dias para ver uma vista de tirar o fôlego. Mas o Vesúvio ainda é um vulcão ativo e sua ameaça é real. E hoje, mais de 750.000 pessoas vivem à sua sombra. O Vesúvio não é a única ameaça a Nápoles. Existe outra, muito mais próxima. La Sol Vitara. É uma cratera vulcânica que fica em Pozzuoli, a apenas 8 quilômetros do centro de Nápoles. Emanações de enxofre e gás fervente ascendem incessantemente de respiradouros à volta da cratera. Ainda assim, aqui também existe um fluxo constante de visitantes. E a cratera é até cercada por casas. O professor Giovanni Orsi, da Universidade de Nápoles, está muito consciente dos riscos. Definitivamente, o risco vulcânico nesta área é muito grande, em toda a área napolitana. Podemos dizer que uma erupção vai ocorrer, mas não sabemos quando. Mas sabemos que uma erupção vai ocorrer. Mas se conhecem os riscos, por que as pessoas vivem tão próximas dela? As pessoas sempre se arriscam, mesmo sabendo que vai haver uma erupção. Enquanto elas tiverem um bom solo, uma boa vida, elas não se importarão muito. Então, os turistas andam pela área e os vulcanólogos esperam que suas previsões estejam erradas e que o La Sol Vitara e o Vesúvio fiquem quietos por muitos milhares de anos, se eles apenas pudessem ter essa certeza. Mas, eventualmente, todo vulcão morre. O magma não passa mais através das câmaras abaixo da montanha. As erupções enfraquecem e depois param. Ainda assim, por milhares de anos, o calor e os elementos químicos se mantêm nas rochas, dando forma à paisagem que os cerca. Eles deixam piscinas sulfurosas e imensos geysers, onde a água se filtra até a rocha e é vaporizada no restante do calor. Em todo o mundo existem nascentes quentes, remanescentes fósseis de antigos vulcões. Sua água sulfurosa e quase fervente é um lembrete suave do poder do vulcão há muito esquecido. Essas piscinas não são mais uma fonte de medo, mas de fascinação e lucro. As piscinas sulfurosas são uma atração turística popular. Estas ficam no Japão. O povo local até cozinha ovos para os turistas no vapor quente.
Os vulcões existem desde que o nosso planeta foi formado. 4 bilhões de anos atrás, foram os vulcões que criaram as condições que tornaram a vida possível. Mas os vulcões também poderiam destruir grande parte da vida na Terra. Uma erupção grande o bastante poderia encobrir o Sol por muitas gerações. Sem luz, o nosso suprimento de alimentos iria minguar e a Terra esfriaria. Uma nova idade do gelo teria início. Com alguma esperança, este cenário de desastre total nunca acontecerá. Mas se acontecer, não haverá absolutamente nada que possamos fazer a respeito. O mortífero poder do vulcão está além do nosso controle. Realmente estamos à sua mercê no nosso planeta feroz. A gente tá no meio do dia e tá escuro como breu. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Water. It's the ultimate life support system. Water is the essence of life. It's so basic, but it's a flood of contradictions. Water is really hard. And it's stronger than a speeding bullet. Bulletproof glass will stop a 50 caliber shell, yet we can erode it with a water jet. We just can't seem to get enough of it. They would use 2,000 gallons of water in every 30 miles. Now, water on How Stuff Works. Silvery, intangible, just plain wet. Water is all around us, yet it remains a mystery. While water makes up around 55% of our bodies, why will just a small amount cause a person to drown? Why are rivers fresh, but oceans salty? Why does solid ice float on liquid water? And can you really grow water from a seed? It's all part of how water works. Water is strange. It takes an unbelievable amount of water to grow a single apple, and almost 50 times more for a pound of beef. And there's 6 times more water in the sky over our heads than in the rivers under our feet. We all think we know water, but our understanding is, well, muddy at best. Water. It dices, it slices, it steams, spins, and sprays. But for every plant or animal on the planet, the essence of water remains this, keeping us alive. A steel fender built for a custom motorcycle, and a ballistic-grade material designed for bulletproof, blast-proof armor. They're among the strongest engineering materials around. But today, they'll both be cut down to size by one of the world's most powerful forces. Forget about bubble baths and designer bottled water. This is the Seattle Research Lab of Flow International, the world's leader in ultra-high pressure, or UHP, water jet cutting. So why is water a cut above a welding torch or diamond-edged saw blade? It all begins simply enough. A hydraulic pump takes in regular tap water and pressurizes it. For water, increased pressure through a small aperture equals increased velocity. And since, as we all remember from school, force equals mass times acceleration, increased velocity means serious sliceability. You can take a very small fraction of Niagara Falls and concentrate it in a very small beam, and that will be able to cut very hard material. Just like laser, we focus the light to make a laser beam. The water is forced through this tiny opening, which is ringed with a gemstone, so it won't be cut to shreds by the water jet. Just like constricting a garden hose with your thumb concentrates a stream of water out of the nozzle, concentrating a volume of water through a tiny opening produces this.
At the business end of the jet, the water is traveling faster than any jet plane at Mach 4, 4 times the speed of sound, at a pressure of 87,000 pounds per square inch. So at that point, it's really one of the most powerful water jets on Earth. How does water, the same soothing liquid we drink and bathe in, cut through materials we use to build skyscrapers? The answer is one of water's grittiest abilities, erosion, the removal of solid material by the force of moving wind or water. Water starts eroding material the second that it hits Earth. Erosional processes begin with raindrops impacting the land surface. And as a raindrop hits the ground, it exerts quite a bit of force on those particles and can actually detach them and move them. Erosion also occurs in a river like the one that we're floating on here. Well, water is a very powerful force, certainly powerful enough to carve away at rocks. As it travels downstream, it carries along with it all the little tiny particles of sediment that it picks up along the way, scouring the sides and the bottom just with the force of its movement. The evidence of this 1-2 punch, water and moving sediment, is everywhere. Like these grand canyons carved out by the Colorado River. Some are a mile deep, the result of tens of millions of years of erosion. Back at the shop, high-pressure water alone can slice materials as hard as glass. But throw in a little fine sand, and it can cut through pretty much anything. By adding abrasive to the water, you're increasing the strength of that water over 100 times. An abrasive high-speed water jet even chews through incredibly hard ballistic ceramic and glass used in the most advanced blast-resistant armor. It's the unique characteristics of water and how erosion works. Bulletproof glass will stop a .50 caliber shell at 200 feet, but yet we can erode it with a water jet just like we would a standard piece of plate glass in your house windows. The water will also drill right through to the steel guide under the material. In fact, the only way to stop the water is with more water. A 4-foot deep trough of water helps absorb the 2,400 mile-per-hour jet before it bores a hole in the floor. What's the upside to using water as a cutting tool? Just about everything. Water's inexpensive and reusable. It makes a very precise cut. And since it does its job without heat or friction, the cutting edge doesn't distort the material, and it never gets dull. Water is anything but dull. Water's physical properties, tough yet fluid, make it the backbone of everything from tiny cells to the world's weather systems. It's a small, simple molecule that covers 70% of the planet. It's a liquid that carves out the planet's surface, and an electrically lopsided chemical that makes all life possible. And over time, it cuts like a knife. But what makes it so tough? As in much of life, the key to success is sticking together. Water's countless molecules flow as if one, and that flow has everything to do with water's electrochemical makeup. Water is something called a dipole. A dipole simply means that it's a material that has one kind of charge on one end and another kind of charge, the opposite one, on the other end. So it's got a slightly negative part over near the big fat oxygen atom, and near the hydrogen atoms, it's a slightly positive part. So this enables water to do something pretty spectacular. When it's in combination with other water molecules, the hydrogen parts get attracted to the oxygen part of its nearest neighbor, and so the molecules kind of squeeze together. This attraction, known as the hydrogen bond, is at the core of water's amazing properties. It makes water tough enough to provide the stiff but fluid structure of plants and animals. H2O's molecular structure also allows for a truly miraculous transformation. As water freezes into a solid, the hydrogen bonds form a crystal lattice that has a lot of empty space in it. Unlike nearly every other substance known to man, it becomes less dense as a solid than a liquid, turning traditional physics on its head. The result? Ice floats on water. Because of this, when we freeze a body of water, it freezes from the top down, not the bottom up. If ice didn't float, if water became more dense as it froze,
then our ponds, our lakes, our oceans, rivers would freeze from the bottom up and would eventually be solid ice and would be much less conducive to life. The hydrogen bond enables life as we know it, but because of this bond, it takes considerable heat, depending on volume, whether supplied by a stove or the sun itself, to raise water's temperature even 1 degree. This ability to absorb heat is known as heat capacity. Water actually has the second highest heat capacity of all of our common substances on the surface of the Earth, with ammonia actually is the only common substance that has higher heat capacity. That's why we use water in cooling our internal combustion engines, our power plants, and the human body. The evaporation and perspiration keeps our temperature regulated. And similarly, one of the reasons that our change of seasons is gradual rather than abrupt is that water absorbs heat and releases it rather slowly. So the water on the planet tempers the change of seasons. The deep blue oceans suck up solar energy, much like the roof of a dark-colored car on a sunny day, acting as a planet-wide heat engine that circulates water currents, air currents, and precipitation. The sun causes water to evaporate from dewdrops, streams, ponds, oceans, and lakes. The vaporized water rises, cools, forms clouds, and eventually condenses into rain droplets or snowflakes. It all comes back down to Earth, and one way or another, whether it percolates into the groundwater or flows on the surface of lakes or streams, virtually all water eventually works its way back to the ocean. So what happens is in the cycle is it's repeated. All water on Earth has been recycled millions and millions of times. Later, falling water. It gives us the rush of whitewater rapids and much of the world's electricity. But how? Next, can you name a solar-powered water pump that can also grow leaves? You probably have figured out that water equals life. To begin with, it is the perfect medium in which life can form and reform. But why? What properties of water make it the fluid of life? Water has a very important role in all of the chemistry that happens. A huge array of materials will dissolve in water. And because water enables other things to dissolve in it, it provides a medium where those things can recombine and form new chemicals. Water takes a kind of divide and conquer approach to breaking down other chemicals. In the case of table salt or sodium chloride, water's negatively charged oxygen atoms surround the positive sodium ions, while the positive hydrogen atoms surround the negative chlorine ions. By splitting the two elements apart, water literally breaks down the structure of the salt. Moreover, because water remains liquid at the conditions of the surface of the Earth, you can move around in all different kinds of directions. That's called degrees of freedom. So things can move around, flip around, vibrate, stretch, rotate, and then they're able to try novel combinations and hook up in new ways. This surely helped life get started on the early Earth. The chemicals, the raw ingredients that make up life were constantly sloshing around, bumping into each other, and combining into new chemistry. Over millions of years, that process can lead to living organisms. But to really see water's life-giving function, we need to check in with the plant kingdom. In a plant, an important function of water is structural. The plant cell is like a water balloon. It maintains its shape because of the pressure of water inside the cell pushing out on the rigid cellulosic wall. Water also has an almost magical ability as a chemical reactant. In other words, water encourages chemical reactions that change the nature of other things. For instance, the chemical transformation that water makes possible within plants. So plants make their own food using light. It's called photosynthesis. And when they do photosynthesis, they take the hydrogen away from the oxygen in water, and they use the hydrogen
with the carbon dioxide in the air to make sugar. It's alchemy. Luckily for us animals, the chemical reaction also produces oxygen as a waste product. It's a totally wonderful relationship between plants and animals enabled by water. But plants and water have another dramatic impact on our atmosphere. Using a remarkable system, plants transport water from their roots to their leaves, where photosynthesis takes place. Water, with its high surface tension, the elastic quality of a liquid surface that makes it hard to break, is able to travel up the vascular system of even the tallest trees. Once at the top, it evaporates back into the air through the leaves or needles. A single redwood releases up to 500 gallons of the precious liquid through its needles in one day. So how does it get up there? A solar-powered hydraulic pump. Water molecules, they attract each other. And for each water molecule that leaves the liquid column in the leaf, another molecule will move up. And the net result is that by evaporating off the surface of the leaf, we have a whole stream of water moving continually from the soil into the root and eventually out in the leaf. This silent, invisible, molecule-by-molecule movement of water upwards through a plant represents the single biggest use of water by human beings. As a commodity, nothing in water's portfolio compares to irrigation, especially in the western United States. If we look at water use in, for instance, the state of California, or Utah, or Arizona, the vast majority of water which is used for human purposes is used in irrigation. In the state of California, maybe 80% of our water use, maybe even more, is utilized for irrigation for growing crops. In other words, the vast majority of our water becomes food. But it doesn't come easily. To grow even a single apple requires 25 gallons of water. And for every pound of meat, it takes about 1,200 gallons of water. And in the United States, because we have a relatively high meat content in our diet, every day we use about 1,600 gallons of water for every human just to produce the food that we eat. California, which grows the majority of the nation's fresh produce, is blessed with fertile soil and a year-round growing season. But the Golden State and its neighbors from Nevada to Colorado don't have a lot of water. Or more accurately, the water tends to fall up here, in mountains up to 14,000 feet tall. The rest of the region, with few exceptions, ranges from semi-arid to bone dry. The western state's bold solution to this unequal distribution of water has been to dam the region's precious few rivers, including the Colorado, and divert them thousands of miles to lands that get as little as 7 inches of rain a year. When you look at the scale of water management worldwide or over history, you can look at ancient Rome and the aqueducts, but these things pale compared to the water projects in Western North America. The crown jewel in this system is Hoover Dam. Although completed over 70 years ago, Hoover Dam remains one of the most staggering achievements ever. It did the unthinkable, taming the wild Colorado River into giant Lake Mead, the largest man-made reservoir in America. To hold back the tremendous forces and pressure of the water in Lake Mead, Hoover Dam is like a small mountain here in this canyon. It's 660 feet thick from front to back, upstream to downstream. So it's just huge, hundreds of feet of concrete, and it's just massive, and over 700 feet tall. It has to withstand, at the base, a water pressure of about 45,000 pounds per square foot, because behind it is Lake Mead, which stretches for about 110 miles and holds something like 28 million acre-feet of water when at capacity. So you can imagine this is not only a huge engineering feat in terms of its size, but the stresses that it is designed to bear are quite incredible. The dam was built primarily to bring water from the Colorado River to the dry farms and cities of California, Nevada, and Arizona. Today, water from the Colorado River supplies at least 25% of the nation's fresh produce.
depending on the time of year, maybe as much as 50%. That is a huge portion of our food supply in this country as a result of the Colorado River that is now controlled by Hoover Dam. Water will make the desert bloom, as long as you're willing to move it. Later, can water turn gravity into electricity? Next, a lazy trip down the river? Not when you're falling over 3 miles. Colorado River shimmers in the summer sun. It's a jewel with many facets because the river's waters are unpredictable. Despite the fact that I row down this river essentially on a daily basis, I really never tire of the beauty of this place. You don't find this in a cubicle. But just around the corner, water can turn from friend to deadly foe. A smooth-flowing current becomes chaotic rapids. I can't really think of a force that I encounter on a daily basis that even comes close to the power of this river. You turn your back once, you mess up in a small way, you turn into a pretty big problem pretty fast. What physical forces cause water to suddenly kick it into high gear? White water is formed usually by a combination of 3 different forces or actions within the water itself. The first is a gradient drop. If the gradient is going down quickly, you can have some very, very swift water. Secondarily, we've got constriction. Different rock layers can create tighter channels. Going around a steep bend in the river can constrict the channel. And then the third thing is obstructions. Rocks falling off the cliff wall, rocks being swept into the river by flash floods. The steeper the gradient, the greater the change in velocity. The Colorado River makes one of the steepest drops of any major river in the United States, falling 13,000 feet in elevation between the Rocky Mountains and the Gulf of California. 2 other factors, constriction and obstruction, turn the Colorado River into a roller coaster ride. It's very incompressible. So when you try to squeeze a volume of water, its size doesn't get smaller like many other materials. We have a fancy term for this. It's called bulk modulus, which is a function of how incompressible something is. Well, water is really hard. It might slip around a lot, but if you contain that volume, you can't compress it very much. Even hard metals can be compressed. So why not water? H2O's dipole bond causes water to move with greater force through whatever's trying to contain it, like a narrow canyon, boulders in the riverbed, or a power plant. A dam the size of Hoover Dam is a triple threat. It tames floods, distributes irrigation water, and transforms water into power. But just how does a river become electrical current? It's all about harnessing water's non-stop downhill motion. The sheer height of the dam creates a huge difference in elevation between the upstream and downstream sides. As the water enters the intake towers, it falls about 700 feet. The potential energy that's stored in a reservoir is proportional to the mass of the water that's stored in the reservoir. The potential energy is the mass times the acceleration of gravity times the height, the elevation at which the water is stored. In other words, the more water you have, and the farther you can make it fall, the more energy you can convert. So that potential energy then is converted to kinetic energy as that mass of water flows downhill. The gravity-driven velocity of the water is increased by constriction as it's forced through narrower and narrower pipes. Water is incompressible, but what happens is that same volume of water, in order to get into a smaller area, it has to move faster. And that same thing happens when they use it for hydroelectric power. By the time the water enters one of the 17 turbine generators, it's moving at 60 miles per hour. The speed and pressure of the water are powerful enough to rotate these 114-ton shafts 180 times per minute. Each shaft spins a rotor, which is built of large electromagnets and surrounded by a coil of copper wire. The magnetic field between the magnets and the coil generates a massive electric current. In a split second, water is transformed into power,
one current becomes another. Hydroelectric power provides about 24% of the world's electricity. But harnessing the power of water has its downside. Dams permanently flood vast ecosystems, and dammed reservoirs in hot, arid regions, like the lower Colorado Basin, also tend to evaporate quickly, which makes the water saltier when it's released downstream. Also, when you store the water in the reservoir, it changes the temperature of the water. So when it's released downstream, it may not be appropriate for some of the native plants and animals which lived in the water previous to the building of the dam. Dam or no dam, liquid water resumes its unstoppable course to the sea. Later, we'll see how frozen water flows. But next, without water, we would have never tamed the Wild West. The most diffuse state of water, steam, is perhaps its most muscular form. Converted into steam, water becomes mechanical energy, and lots of it. It takes a lot of energy to raise water's temperature, and even more to go from liquid water into a gas. For all the heat energy needed to bring water to the point of boiling, it takes 7 times that energy to then turn the boiling water into steam. But let's say you do apply huge amounts of energy. In this case, heat from wood and coal burned inside a pressurized boiler. Well, that energy can be converted into something, including mechanical energy. So when water becomes a gas, and that gas is less dense than the liquid part, you can use that gas to create a force as it expands. So we can use steam to power motors. Steam, the pure gas form of water, has its own peculiar properties. As it expands, it occupies 1,600 times the volume of liquid water, creating a great mechanical kick that can be harnessed to do work. That's the idea behind the machine that changed the world forever, the steam locomotive. On engine cars like these, the idea begins with water, lots of it. We're standing on top of the tender tank. It's a great big U-shaped tank, and it holds about 2,000 gallons approximately. The water is pumped from the tender tank to the boiler. A fuel source, wood or coal, is prepared to be burned. We put a fire underneath it and boil water. And capture that expanding water, and the pressure works by pushing against something solid as it expands out. That's how we get the motion. The steam bangs against the pistons, which then drive the wheels, moving the train along the track, until it must stop for more water. It's easy to forget that in their heyday, these trains ran on water as much as they did wood or coal. They would use 2,000 gallons of water in every 30 miles. So they had stops every 30 miles, more for the water than the wood. Steam, for all its power, is invisible. The white vapor cloud we see coming from a locomotive is actually mist, tiny vapor droplets that form as the steam cools and condenses in the air. If you look at the spout of a steaming tea kettle, the spot where there appears to be nothing, that's steam. At the opposite extreme of water's life cycle, H2O takes on a much more visible form in ice. The solid form of water has everything to do with how water is distributed on Earth. And remember, it's less dense as a solid than as a liquid. So where does water go to slow down and kick back? Not surprisingly, Canada, where you'll find 20% of the world's fresh water, much of it frozen in the form of glaciers. There remain a great number of glaciers in the Canadian West. There are more than 5,000 glaciers in the mountains that separate the Great Plains from the Pacific Ocean. But the largest ice mass in this region is the Columbia Icefield. It covers about 325 square kilometers and is in some places nearly 1,000 meters deep. The Columbia Icefield is North America's hydrological apex, or Triple Continental Divide, meaning that from this 12,000-foot high summit,
the melting ice will eventually feed into 3 different oceans: the Arctic, the Pacific, and the Atlantic. It's an incredibly rare phenomenon. Glaciers are formed through cumulative snowfall. Snow builds up, it's compressed by its own weight, and begins to form into ice. And as that accumulation continues beyond 30 meters, the ice will begin to change its shape and internal characteristics and begin to flow. This water has been captured by the cold air, where it's been trapped for as much as tens of thousands of years. But despite its solid appearance, frozen water can still flow. Glaciers move. They're slowly moving rivers of ice that, much like liquid rivers, carve out valleys and prairies. Glaciers, with their slow but steady summer melt, are also key to the distribution of water on Earth. In fact, 75% of the world's fresh water is stored in glaciers. The Columbia ice field is rare in another sense. The water here is pure enough to drink, right from the stream. Later, but how does sewage taste? Next, if you're looking for a tall drink of water, why not try the ocean? Water, water everywhere, and not a drop to drink. Perhaps, but desalination plants are turning that phrase on its head. We've seen water's relentless path from glaciers and snowmelt into mighty rivers. Eventually, all that fresh water finds its way to the ocean. So why are the oceans, which make up 97% of the world's water, too salty to drink? The oceans have become salty because as rainwater and wind power and other forces erode the land, which is basically just a collection of rocks, and as those materials come apart, their chemical constituents run down into the ocean, and they reside there. Many of these minerals are salts, including chloride, magnesium, potassium, and sodium. Over hundreds of millions of years, the oceans have gradually become saltier as the sun's heat vaporizes fresh water through evaporation. The water keeps cycling through, but the salt stays behind and accumulates. But human beings have found a way to make seawater drinkable and even tasty. It's called desalination. This is Tampa Bay Water's desalination plant, the largest plant of its kind in the United States. You're not seeing the rains we used to get, so there's a lot of drought going on. So we're taking seawater from the bay here in Tampa, and we're taking all the salt out of it, and we're using it for potable drinking water for our region's needs. Every day, the Tampa plant sucks up 44 million gallons of seawater from a nearby power plant, where it's used to cool the coal-burning boilers. This is where the raw seawater is entering our plants, coming from the power plant. This is the first stage of our pretreatment process. And what we do here is we add some chemicals, sodium hypochlorite and ferric chloride. The sodium hypochlorite is common bleach. We're trying to get the particles to settle and collect together, get heavy, and settle to the bottom. After screens filter out shells and other larger debris, the water passes through these sand filters. The grains of sand filter out some particulates and some of the salt. The water passes through another set of filters, which remove even smaller particles. But how do you remove all of that dissolved salt? The Tampa plant uses a high-powered version of reverse osmosis. The salty water is blasted with great pressure, 1,000 pounds per square inch, through rolls composed of thin membranes, each one outfitted with pores that are 1/100,000th the diameter of a human hair. That's how small it is to capture these salt particles. And the pure drinking water eventually gets to the center, and that's the water we're going to drink. The salty solution, the brine, is going to spiral its way out. The reverse osmosis process is so effective that plant engineers have to remineralize the water after it's passed through. Why put minerals back in the water? Well, it's actually dangerous for humans to drink large amounts of 100% H2O, since the water, stripped of minerals, will begin leaching out the beneficial minerals in our own bodies. In less than an hour, the plant transforms salty wastewater into pure drinking water. This facility supplies 10% of the Tampa region's municipal water.
But no water, not even treated sewage water, is beneath salvaging. At the other end of the continent, another water-challenged coast is digging deep for water solutions. In Orange County, California, an advanced purification facility takes a different form of non-potable water, treated sewage from a nearby sanitation district, and makes it fit for drinking. On a daily basis, we receive about 104 million gallons of secondary effluent from the Orange County Sanitation District. Out of that, we produce 70 million gallons of ultra-purified water. It's a tremendous amount of water. It actually will produce enough water for 500,000 people in northern and central Orange County. The process is a lot like desalination. A rigorous microfiltration process removes the larger waste sediments. Then, the nation's largest reverse osmosis system removes smaller pollutants, in this case, down to the size of a virus. The water, after it goes through the reverse osmosis, is very, very pure. However, there are some small, low-weight molecular organic compounds that can get through the reverse osmosis. And that's why we've added the UV light with hydrogen peroxide. In this final step, individual photons of ultraviolet light, combined with hydrogen peroxide, neutralize any remaining undesirable chemical compounds. The former sewage effluent is now purer than most tap water or bottled water. We actually have to remove a lot of compounds down to the parts per trillion level. Not million, not billion, but trillion. I absolutely drink the water from this plant. In fact, we have a sample sink in the back, and I'd be glad to take a drink of the water before we're done with our interview. A man of his word. Skeptics of this so-called toilet-to-tap technology needn't worry. Pure as it is, this water doesn't go directly into the municipal water supply. Instead, just to be sure, it gets yet another round of filtering. Half of the water is pumped 13 miles to this basin in Anaheim, where it then percolates underground back into the local aquifer. An aquifer is a layer of sand or gravel or other permeable material that can transmit water effectively, and in particular, it can transmit water to a well. As the water percolates through the sand and gravel layers, it gets another natural form of filtering before it joins any municipal water supplies. The other half of the treated water is pumped into an underground sea barrier that protects the local aquifer against encroaching saltwater. So if the water level in the groundwater basin is below sea level, there can be a gradient for water to flow from the ocean through the aquifers into the groundwater basin. So we inject water along the coast to make a hydraulic barrier so that that hydraulic barrier prevents seawater from flowing in the aquifers into the basin. In regions like Southern California, which depend on distant snowmelt for most of their water, any local water is crucial. If this water recycling plant didn't exist, every day 104 million gallons of treated sewage would simply be pumped into the ocean. Instead, the newly purified water stays within the local freshwater system. In dry regions, every drop counts. So that next glass of water might be treated sea or sewage water. And it just might be cleaner than expensive bottled water. Next, want to be a rainmaker? All you have to do is plant the seeds. Look up into the atmosphere, and what you're really seeing are liquid skies. If only we could coax some of that water vapor down to Earth in arid regions of the globe. But wait, we can by putting tiny seeds into the clouds. Some scientists estimate that the amount of water floating in the Earth's atmosphere is 6 times greater than that flowing in all the world's rivers. But most of that airborne water is in the form of vapor. When that vapor rises high into the atmosphere, it cools and condenses into tiny droplets of water or ice, each about 0.02 of a millimeter across. These droplets gather into what we see as clouds. But how do clouds become rain? It's not so easy. In one of the more peculiar of water's many peculiar properties, the droplets, not unlike a pearl, must form around a tiny imperfection, a bit of dust or debris known as a cloud condensation nucleus, or a cloud seed, in order to grow heavy enough to fall from the sky.
This tiny trick of nature is not happening often enough in some parts of the world, like the Texas South Plains region, which has experienced frequent and severe droughts in recent years. Making things worse, the Ogallala Aquifer, which provides irrigation water to parts of 8 western states, including Texas, is being sucked dry faster than rainfall can replenish it. And so, Gary Walker and his company, SOAR, perform a high-tech version of the rain dance, an attempt to wring precious water from clouds that just don't want to rain. In this area, the 2 main sources of water are the Ogallala Aquifer, which is an underground aquifer, and rainwater. In possibly the next 10 to 20 years, there would not be the capability to pump enough water out of the aquifer for irrigation purposes. SOAR's proposed solution is known as cloud seeding. Gary's going to fly his twin-engine Piper into a cloud, armed with rocket flares of silver iodide. The silver iodide particles will act as cloud condensation nuclei. The particles are extremely tiny. There's about 13 trillion particles of silver iodide in that 20-gram flare right there. We're now ready to go on a seeding mission. First, the plane must find a suitable cloud at an altitude of 18,000 feet, where the supercooled water droplets might be ready to form raindrops. Meteorologist James Dryden guides Gary Walker's plane into position. All right, Seed 1, basically you're approaching the New Mexico state border, so we need to go ahead and turn around. Let's go ahead and get you on the south side of the storm from your current location. Track would be 203 at 9 nautical miles. Charlie, we're going to penetrate at about 11,000. Gary fires the silver iodide flares into the cloud. There goes the flare. Good updrafts, 1,000 feet a minute. There's another flare. The updrafts carry the silver iodide particles into the upper regions of the cloud. If the conditions are just right, we can expect to see raindrops falling in less than 45 minutes. But today, there's simply not enough water vapor to form raindrops. Another dry day in Texas. But the cloud seeding program has made a difference. Our analysis has shown about 10 to 12% additional rainfall out of seeded clouds versus non-seeded clouds, and that would equate to about another inch to 1.2 inches of rainfall during the growing season. So if we create an inch of water over our seeding area in the summertime, it's thousands and thousands of acre-feet of water. In an era of accelerated climate change, reliable water supplies will be harder to come by here on the Texas plains and back at the Columbia ice field, where global warming is threatening the ancient stores of glacial water. Glaciers are water in the bank. That is water held from earlier historical times and carried into our time, and when it melts, it contributes to the flow regimes of existing river systems. If glaciers are water in the bank, there's a run on that bank in the form of accelerated melt. Like many other glaciers, the 4-mile-long Athabasca Glacier is receding dramatically and losing vertical mass with year after warm year. The rapid melting will mean more flooding, but in a cruel paradox, less opportunity to harness the water we've gotten used to having. What will happen is that we will have less water than we have designed our systems for, and therefore we'll be facing water scarcity in many parts of the country that never faced water scarcity in late summer before. 21st century water scarcity is yet another challenge for human beings as we struggle mightily with the fluid of life, bringing it to places that would otherwise never see it, transforming it into power, machinery, and abundance, reclaiming it from the oceans, sewers, and even rearranging the weather to make more of it fall to earth. But water, in its utter uniqueness, stubbornly resists change. It will always seek its downhill path, from the mountains to the sea. It will continue to dissolve whatever it picks up along the way. It will refuse to be compressed, and it will not create any more of itself, no matter what we do. What happens to this river happens to us. It may not happen immediately, but it will happen eventually. All of
those actions have repercussions on us as humans and as a civilization. I think it would behoove us to be a little more mindful of what we do to our rivers, keeping them a little more pristine, a little more wild, a little cleaner. It would definitely do us good as a society. Pouco de frio no caminho.